Oi, gente! Quanto tempo? Estavam com saudade? Não sei, né? Quem está com saudade? Gente, olha, na literatura nós vamos trabalhar agora com o sexto ano sobre mito, não é? A palavra mito, ela vem da origem grega. E ela significa narrar alguns fatos. Então, acontecia uma história, acontecia um fato, uma pessoa chegava e ia contando. E aquele fato tornava-se real. Então, ela se tornava um mito. E aí, esse fato, toda vida que ele era contado, porque antigamente a história, ela era a transmissão da história, ela era oral. E aí as pessoas iam contando, e cada vez que aquele fato ia sendo contado, o fato era como se aquele acontecimento tivesse acontecido naquela hora. E aí tudo tornava-se um mito. Por quê? Porque iam contando, repassando e ia tornando-se verdade. Com isso, na Grécia, os fatos aconteciam e vocês sabem sobre a mitologia grega, não é? E se a gente passar para outras culturas, por exemplo, se a gente falar sobre a China, o que a gente lembra sobre a mitologia da China? Alguém pensa em alguma palavra? Em alguma coisa sobre a mitologia da China? Quem pensou? O dragão, justamente. O dragão é o que a gente lembra muito da mitologia chinesa, não é? E da mitologia grega? Alguém lembra algum nome? Alguma coisa? Algum? Zeus? Muito bem. Quem pensou em Zeus acertou, né? Quem pensou em Poseidon, Hércules. Então todos esses eram fatos que aconteciam. Agora vejam, os mitos, para se tornarem verdades, eles eram atribuídos às divindades. E essas divindades, eles colocavam, todos nós nas nossas culturas, nós temos algum ser que nos criou, algum ser que nos formou. Então, a explicação que os povos antigos davam para os acontecimentos, principalmente na natureza, eles atribuíam isso à divindade. Então, por exemplo, às vezes, quando você era pequeno, eu quando era pequena, que tinha trovão, que eu tinha muito medo, a minha avó dizia, vovó, o trovão, eu tenho medo. Ela, não se preocupe não, que é São Pedro que está arrumando o céu. Não é? E eu creio que a sua avó, a sua mãe tenha dado algumas definições sobre isso. E os mitos eram justamente para isso, para atribuir uma explicação aos fatos da natureza. Então, se você pegar aqui no Brasil, nas nossas lendas, a lenda da mandioca, a lenda da Vitória Régia, todas essas é uma explicação que os índios davam para aquele acontecimento. Por que nasceu? Por que era a Vitória Régia? Por que era a mandioca? Não é? Então, eles criavam essas histórias, para explicar os fatos da natureza. E é por isso, se você observar na mitologia, tanto grega como romana, como chinesa e japonesa, você vai ver que eles têm divindades para todos os eventos,
para todos os fatos da natureza, para a chuva, para o trovão, para as marés altas, para a plantação, para a colheita. Então, todos eles tinham essas explicações para que esses mitos se tornassem reais. E aí, com isso, deu-se a primeira coisa, a criação da natureza. Por que o mundo foi criado? Como o mundo foi criado? Quem criou? Quem fez com que ele tomasse essa forma? Então, o primeiro ponto de partida que nós temos é a busca da origem do começo. Se nós passarmos para o cristianismo, né? Os católicos, os protestantes e algumas religiões cristãs, elas usam a Bíblia na parte da criação. Já a mitologia grega, ela usa a mitologia para se referir à criação do mundo. Os japoneses têm a deles, os chineses têm a deles. Cada um vai ter a sua origem de como foi criado o mundo. E essas formas vão justamente nos trazendo as explicações para que esses mitos, essas histórias se tornem verídicas. E elas só se tornavam verídicas, por quê? Porque elas eram repassadas, elas eram contadas para cada geração, elas eram contadas. E aí foi dando veracidade a esses fatos. Agora, a outra parte, outro ponto que nós temos da mitologia, que é do mito e da mitologia, que é justamente sobre que foi aí quando nasceu as religiões. Cada povo, cada cultura com a sua divindade, cada cultura com a sua maneira de criar o seu Deus, de criar o seu Deus que criou a forma como a pessoa ia adorar, ia prestar culto a esse Deus. O segundo ponto que nós temos é justamente como nós mortais fomos inseridos lá nisso, não é? Aí voltamos mais uma vez para o cristianismo. Como é que o cristianismo diz que o homem foi criado? Não é isso? Na mitologia grega, como é que os gregos nasceu? Como foi que os gregos nasceram? Como foi que os chineses nasceram? Então, cada povo surgiu e cada povo foi criando a sua forma de ver. Por exemplo, se alguém diz assim, como você nasceu? A sua mãe criou, contou para você, porque você não lembra como você nasceu, não é? Mas a sua mãe vai dizer, olha, foi assim. E ali você vai contando aquele fato, e aquele fato vai se tornando verdade para você. Aí você vai passar a acreditar que você nasceu naquele tempo. Se alguém chegar e disser assim, não, você não nasceu desse jeito, você nasceu de outro jeito. Aí você justamente vai ter dúvidas. Então a forma do homem, das divindades serem criadas e das chuvas, da agricultura. Então, Deus da agricultura, Deus da plantação, Deus da chuva. E isso foi fazendo com que nós fôssemos criados. Para nós cristãos, nós somos criados quando Deus criou Adão e Eva, e depois nós fomos
criados e gerados depois disso. E aí cada civilização tem a sua forma de interpretar esses mitos e fazer as suas colocações. Vocês lembram que na época do descobrimento do Brasil, na época das grandes navegações, por que os povos não iam para o Mar Grande? Porque eles achavam que tinham o quê? Monstros ali dentro, não é? Isso era um mito. Por quê? Porque alguém tinha saído, levado o barco, por algum motivo o barco naufragou e as pessoas morreram, e aí começaram a justamente a tratar disso. Da mesma forma, são as nossas veracidades, as nossas inquietações. E nós somos criados, nós somos feitos para quê? Essa é uma pergunta, é uma interrogação que nós vamos descobrir ao longo da leitura que nós vamos fazer. E aí, vendo a história que nós temos, nós vamos ver justamente nesses pontos. Assim, os mitos podem ser entendidos como narrativas, não apenas sobre a origem do mundo, da humanidade, dos deuses, mas também de por que nós estamos e o que somos hoje. São as narrativas de transmitir a tradição oral. Então, ao ouvir ou pensar em mitologia, a nossa mente traz justamente outros deuses, né? Que a gente tem, que a gente conhece. E esses fatos são nos mostrados através de livros, histórias em quadrinhos, filmes e seriados. E aí no livro Jornadas Heróicas, nós vamos justamente ver isso nesse primeiro capítulo. E aí vocês vão ler o livro e depois vocês vão fazer a atividade. Tá ok? Eu espero que vocês, com essas explicações, vocês possam ler, leiam mesmo todo o material e aí vão responder as atividades que vão estar na página 13, 14 e 15. Tá ok? Até a próxima!